campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo de número 35, que tem como título Palavras de Esperança. Reunião pública de 2 de junho de 1961, primeira parte, capítulo 11, item 8 do livro O Céu e o Inferno, que é a base desse comentário de Emmanuel do capítulo 35. Vamos dar uma olhadinha então no livro O Céu e o Inferno, capítulo 11, item 8, que fala de Moisés. Diz assim o texto: outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir. De outro modo, a sua proibição teria sido inútil. Se podiam vir em seu tempo, ainda o podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. De resto, Moisés não falou de modo algum destes últimos. É evidente, pois, que não se poderia, logicamente, se apoiar na lei de Moisés nessa circunstância, pelo duplo motivo que não rege o cristianismo e não é apropriada aos costumes de nossa época. Mas, supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe dão, ele não pode, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés, é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas não é senão de um modo secundário e como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhadores e dos augúrios, prova que, entre os hebreus, as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para deles obterem revelações ilícitas, mas para deles receberem sábios conselhos e proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Certamente, se os hebreus não fossem se servir das comunicações de além-túmulo, senão com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque teriam tornado seu povo mais tratável. Então cabe aqui nós fazermos uma distinção, né? Naquela época, Moisés, preocupado com as evocações, com as feitiçarias, com as bruxarias, com os espíritos que estavam sendo evocados pelo seu povo, proibiu essa prática naquela época e naquele momento. Nós vamos agora compreender melhor pelo texto de Emmanuel. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito da hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê.
Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor deles, continuam igualmente a viver. Sente-lhes a presença no caminho solitário em que jordaneio. Escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Um dia tiveres fome de maior esperança, não temas. Assim, rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu, noturnos da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se, nos templos veneráveis do cristianismo, alguém te fala de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus, ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz seja convosco. O texto de Emmanuel é lindíssimo, meus irmãos, e fala das nossas dúvidas sobre a nossa caminhada além túmulo. Falam das palavras de esperança que muitos de nós já ouvimos ou que ainda vamos ouvir de alguns irmãos que já ultrapassaram ou que já passaram por essas dificuldades da saudade, por essas dificuldades da separação momentânea de pais, de filhos, de irmãos que desencarnam ao longo da jornada. Dos nossos medos da solidão, das nossas dúvidas, por que alguns irmãos ainda desencarnam em idade precoce? Por que estão aqui por um tempo limitadíssimo? A nossa esperança muitas vezes se esvai e nós vamos criando dúvidas na nossa caminhada, vamos sendo abalados na nossa fé, na nossa confiança. E o livro O Céu e o Inferno fala-nos de Moisés, que naquela época proibiu as invocações, porque o seu povo desesperado pelas dúvidas, pelos medos, gostaria de ter respostas, mas que não estavam preparados naquela época. Jesus trouxe o amor e trouxe junto com ele a confiança necessária para todos nós termos na intimidade a certeza da imortalidade da nossa alma. E Jesus também sabia que nós não estávamos preparados naquela época para descobrirmos tudo o que era necessário. E Allan Kardec fez o trabalho primoroso e inicial, para que todos nós saibamos a verdade. Diante de tantos espíritos que afloraram as ideias da imortalidade da alma, diante de tantos espíritos que se colocaram à disposição da obra, que se colocaram à disposição de cada um de nós, trouxeram as verdades da sequência das nossas existências. De que podemos confiar em Deus, confiar no Cristo e confiar nesses espíritos que se apresentam diante de nós, nos mostrando a verdade sobre quem somos, por que estamos aqui reencarnando e principalmente o que devemos fazer e nos comprometer com o nosso futuro. Muito obrigado, meus irmãos, por esse texto belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site